rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, eu tô de volta para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou trazer aqui a entrevista que o Pedrinho concedeu ao Joel Silva do canal Colina em Foco. Joel Silva, um excelente repórter que já trabalhou em vários veículos aí de imprensa do Rio de Janeiro, trouxe uma exclusiva com o Pedrinho, onde o presidente do Vasco esclareceu vários pontos e também pediu a união de todos os vascaínos em prol do Vasco. Vou estar trazendo aqui alguns cortes dessa entrevista, já que a entrevista ficou muito longa e o Joel Silva dividiu em duas partes. Trouxe a primeira parte nessa quarta-feira, então vou estar aqui trazendo alguns cortes para poder estar debatendo aqui a respeito de tudo que o Pedrinho trouxe nessa entrevista. Então vamos lá, vamos dar início aí a essa jornada na entrevista do Pedrinho com o Joel Silva. Tempinho já sem campo e bola, né? E eu gosto muito de falar de futebol, você também. Então vamos começar falando sobre assuntos que todo mundo quer saber. Eu particularmente prefiro falar de bola. E o Campeonato Brasileiro começa no domingo, Vasco e Santos, um jogaço, um clássico importante, tendo a expectativa aí de dois grandes ídolos recentes do futebol brasileiro, Coutinho e Neymar, né? Podendo estar em campo, então um atrativo ainda maior. Em São Januário, lotado com certeza. Essa entrevista aí, você pode estar percebendo que ela já foi gravada há alguns dias atrás, até porque o Joel é um cara bem informado, né? E o Neymar já foi declarado aí que ele não vai estar vindo para essa partida de domingo contra o Vasco. Beleza. E eu quero saber de você, a expectativa, né, levando em consideração o que aconteceu no Campeonato Carioca, qual é a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro? Claro, também com a Copa Sul-Americana, né, que teve já a ordem dos grupos, dos confrontos, e claro, também a Copa do Brasil, competição que o Vasco ano passado foi muito bem. Qual é a sua expectativa para esse restante de ano, projetando e analisando também o que foi o Campeonato Carioca? Assim, a expectativa é boa, importante. Acho que a gente fez uma janela boa dentro de todas as condições financeiras que nós tínhamos. Trouxemos jogadores importantes, como o Tietê, como o Maurício Lemos, complementamos com o Nuno, Garré, Lloyd, os dois Lucas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma encorpada boa, né, para, além de qualificar, aumentar também ali um número de atletas que possam dar uma resposta técnica. Lá atrás, ano passado, uma das minhas últimas entrevistas, eu falei que a torcida nunca ia querer saber o tempo de férias encurtado pela questão do Mundial no meio do ano, ia cobrar, obviamente, o título do Carioca. Só que a gente teve um início praticamente com 4 jogos ali com o time sub-20, tivemos que tirar o sub-20 da competição da Taça São Paulo e jogar a taça com o sub-17, devido ao calendário mais curto. E óbvio que a gente esperava chegar numa final de estadual, que não foi possível. Mas entendendo também que é um pouco curto o tempo de trabalho, os reforços chegaram quase na reta final ali, então... Mas aí também não é culpa do calendário, porque o Vasco teve aí o final do ano inteiro para poder buscar as contratações. A demora mesmo não justifica também a demora do Marcelo Santana e da diretoria do Pedrinho contratar sempre em cima do laço. Perdemos vários jogadores importantes aí e não veio justificar também na questão do calendário. Infelizmente o Vasco não tem grana, mas o calendário não quer dizer nada a respeito das contratações. Bom, com esse período aí praticamente de 30 dias, foi um período importante, tem sido um período importante, até para os reforços também se adaptarem, muitos deles sentindo bastante a questão da temperatura. Tempo também para o Carille ter outras alternativas ofensivas com a chegada de alguns jogadores. E eu acho que, além da dificuldade das competições por si só, é a questão da logística do número de jogos, né? A primeira semana nossa já é bem dura, porque você enfrenta o Santos. Provavelmente a gente viaja na segunda para pegar
um jogo no Peru na altitude. A gente já tem que retornar na quinta para jogar provavelmente no sábado. Pela legislação esportiva, o período de recuperação dos atletas vai ser cumprido. Mas isso aí também é outro absurdo, que o calendário, né, exige dos atletas um esforço tão grande, três jogos em menos de uma semana, então é complicado. O Vasco teve que se preparar agora, 21 dias aí. Espero que todos estejam com o físico em dia para poder suportar essa pressão. Isso aí também é culpa dos diretores, da diretoria, dos presidentes de clubes, que não forçam a CBF a remanejar jogos como o Campeonato Carioca, campeonatos estaduais, que tem pouco valor, não tem nem premiação, então poderia ser um pouco mais encurtado, ao invés de estar fazendo essa carga excessiva em cima dos atletas. Mas fisiologicamente, a gente sabe que o período de recuperação não vai ser cumprido, porque ele sai de um jogo praticamente meia-noite, 1h da manhã, numa quarta-feira, para pegar um tempo longo de voo, onde 48 horas depois ele ainda vai estar praticamente chegando ao Brasil para já no dia seguinte ter um jogo importante contra o Corinthians. Então, além das dificuldades das competições, eu acho que o número de jogos e a logística também vai ser um ponto importante e decisivo para as equipes. No ano passado o Vasco ficou em 10º lugar, uma posição que há muito tempo não conquistava. Claro que para a grandeza do Vasco, 10º lugar não é uma colocação que se comemora, mas ao mesmo tempo indica uma certa evolução de anos que praticamente lutavam para não cair quando não caía, infelizmente. Como é que você projeta agora competição, Campeonato Brasileiro? Você acredita que o Vasco tem condições de brigar aonde? Copa do Brasil, dá para repetir a dose? Eu imagino até que dessas três, na minha avaliação, é uma competição muito difícil também, mesmo nível do brasileiro. E a Sul-Americana, eu acho que para o torcedor é mais acessível. Não sei se vocês aqui também pensam dessa maneira, se existe algum tipo de prioridade. Como é que você avalia caso a caso e competição a competição? Como é que você avalia isso? Joia, então, fazendo até uma retrospectiva do que foi o ano de 2024, o cenário era muito ruim, e a gente consegue, falando esportivamente, além dos outros aspectos, né? E a gente consegue, depois de 13 anos, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, depois de 5 anos numa competição internacional. É lógico que para a história do Vasco isso é muito pouco, mas para os últimos anos era uma coisa muito importante. E acabou que isso foi transformado num caos, assim, muitas vezes para mim sem compreensão. Foi transformado num caos num ano que a perspectiva não era positiva, e terminou um ano dentro de um cenário de muita dificuldade, de uma forma digna, não a forma que o Vasco merece, mas já entrando em algumas competições importantes. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje, ele está entre os 8. Entre os 8. Sim. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, você vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, assim, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor e com tudo na vida. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E óbvio, quando você fala em Copas... Pedrinho deu uma exagerada aí, né? 8º, porra, não dá não. Acho que o Vasco deve estar ali entre os 11º ali. O elenco tá meio difícil. O elenco é muito desequilibrado. Logicamente ele não vai falar isso, né? A gestão dele, mas o Vasco não está ali entre os 8 melhores mesmo, porque o time do Vasco ainda tem muito a crescer ainda no campeonato. Vamos ver aí o que o Carille pode aprontar com esse elenco aí até o meio do ano. Sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, você requer um elenco, ainda mais com um calendário tão apertado, você consegue rodar mais, e quem tem um elenco mais qualificado, obviamente, leva vantagem nessa competição. Mata-mata te dá mais oportunidade, obviamente, de você
ir mais longe, como o Vasco foi na Copa do Brasil. Mas priorizar não, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, as Copas, eu acho que ela fica mais palpável assim, para a realidade do Vasco. A realidade do Vasco, na minha opinião, é lutar para chegar ali de novo entre os 10, como o Joel falou a respeito do Vasco ter chego ali nessa posição. Foi muito melhor do que os anos anteriores, já que a gente brigava para não cair. Foi importante o ano passado e é importante esse ano manter-se ali na parte de cima da tabela, mas brigar principalmente pela Sul-Americana, que eu acho que na minha opinião, aí o campeonato mais acessível para o Vasco nessa segunda parte do ano aí. Então o Vasco tem que brigar de todas as forças aí para buscar esse título, para poder estar recompensando todo o esforço que a nossa torcida faz para poder apoiar essa equipe. Essa daí foi o primeiro corte que eu fiz. Dê a sua opinião, o que você achou a respeito aí dessas respostas do Pedrinho sobre o que está acontecendo aí no Vasco, sobre a situação de priorizar ou não alguma competição, se vocês acham que o Vasco tem que priorizar, tem que jogar, se o elenco do Vasco está mesmo em 8 melhores do futebol brasileiro. Eu acho que é um exagero. Deixa aí o seu comentário, o seu like é importante e compartilhe esse vídeo para poder estar ajudando aqui o canal. Valeu? Saudações vascaínas. Fui!